Boa tarde, pessoal, tudo bom? Sou o Alan, eu sou gerente de Analytics aqui do Grupo SBF e vou contar um pouquinho hoje sobre a saúde e performance do nosso ambiente MicroStrategy aqui. Então, o Grupo SBF ele é formado por 3 unidades de negócio. Uma é a Centauro, que é a maior varejista multimarca omnichannel da América Latina. A gente está com mais de 230 lojas aí por todo o território do Brasil. Segunda é a Fisia, que é a representante oficial e distribuidora oficial da Nike no Brasil. Então, atuando tanto no mercado B2B quanto no B2C. E a terceira é a NWB, que é uma empresa responsável por comunicação em meios digitais. Então, dona um dos canais mais famosos de futebol, que é o Desimpedidos, e também outros canais muito importantes, tipo Acelerados, o Fatality e o canal do Falcão, do futsal. Eu sou o Alan, eu trabalho aqui no Grupo SBF desde 2018. Eu tenho 12 anos de carreira trabalhando com MicroStrategy e com dados. Tenho algumas certificações e amo futebol. E Fábio, apresenta também para o pessoal. Boa tarde, gente, tudo bem? Eu sou o Fábio Toledo, como o Alan já adiantou. Eu estou no SBF aqui desde 2020, mas já trabalho aí mais ou menos 10 anos com dados e mais especificamente com MicroStrategy também. Também tenho algumas certificações e acho que, como a maioria aqui da empresa, também sou apaixonado por esporte. Boa. Legal. Vou contar um pouquinho então do nosso ambiente e importante também notificar que hoje a gente vai falar um pouco mais devagar, porque a gente tem intérprete em Libras, para a gente conseguir ser inclusivo aí com todas as pessoas que querem ver o conteúdo que a gente está disponibilizando hoje, tá bom? Legal. Então, falando um pouco do nosso ambiente de MicroStrategy, a gente tem um cluster com 4 máquinas dedicadas ao MicroStrategy. Então, no primeiro lado, a gente vai ter o nosso ambiente no S3, que é o nosso Data Lake, e o nosso Data Warehouse no Redshift. Ambos estão plugados no Intelligence Server que a gente tem dentro de um data center. Nele a gente vai ter 2 máquinas de acesso, uma web e uma mobile. A gente separa porque tem algumas questões importantes de segurança que a gente precisa ter separado, principalmente por questões de acesso do mobile. E a gente tem uma 4ª máquina, que é uma máquina de serviço que a gente utiliza para a instalação do Platform Analytics, para a instalação do Workstation, para fazer alguns testes. Então a gente deixa ela separada do cluster produtivo para não ter nenhum tipo de problema, não ter nenhum tipo de impedimento na hora de testar. O nosso metadados está em Oracle, dentro das nossas aplicações hoje que são controladas pelo sistema dos DBAs e do time de segurança da informação. A gente hoje, nossos servidores variam entre 32 e 128 GB de memória RAM e a gente tem uma conexão dedicada com o AWS, tanto para o nosso escritório quanto para o data center que a gente utiliza para deixar esses servidores. Falando um pouco mais agora tecnicamente do que a gente já desenvolveu, a gente tem mais ou menos 40 tabelas fatos mapeadas dentro do MicroStrategy, 250 atributos, quase 1.900 métricas, entre 1.000 cubos e relatórios. Aqui são os cubos públicos e os cubos que são desenvolvidos ali especificamente para algum assunto muito, muito localizado em uma área de negócio. E 2.900 dashboards de dossiê. E aqui é o número tanto desenvolvido pela área de dados quanto pelos usuários de negócio. Aqui a gente também não falou, mas é super interessante que a gente só tem um projeto, a gente localizou todo o nosso desenvolvimento em um projeto, ou seja, toda a camada produtiva está dentro de um projeto só. A gente tem um segundo projeto que usa para Sandbox e o terceiro projeto que é o projeto do PA, do Platform Analytics, que eu vou falar lá na frente. Em usuários, toda a empresa tem acesso, então a gente tem mais ou menos 8.000 pessoas trabalhando com a gente, todas elas conseguem acessar o MicroStrategy, mas ativos a gente tem em torno de 600. E aí ativo é a pessoa que loga todo dia ou desenvolve algo dentro do MicroStrategy. E o número bem interessante é que a gente gira em torno de 250 mais ou menos relatórios criados pelas pessoas de negócio mês. Então a gente controla também pelos versionamentos que a gente tem no nosso projeto de produção. Então a gente chega nesse número, é o número mais constante que a gente encontra aí mês a mês. E em questões de dados, a gente consome aí mais ou menos 1 petabyte por mês de dados, tanto do S3 quanto do Redshift. É um volume bem considerável. A gente acaba tendo até alguns desafios com eles que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas é um senhor dado. Você quer complementar alguma coisa, Fábio, falando do nosso ambiente? Eu acho que é importante frisar aí, né, que nessa parte que o Alan mencionou aí da nossa arquitetura,
A gente está falando aí de máquinas Windows ainda, Perfeito. principalmente no momento da nossa BU Centauro, né? E a gente está fazendo uma POC agora, pensando aí na próxima BU, já em Linux e com a ideia de poder escalar isso, né? A gente poder ter uns ganhos de performance que a gente sabe que tem. Então tá numa POC ainda, estamos começando, mas a ideia é colocar isso para frente e talvez até dando certo migrar nesse nosso ambiente. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Legal. E falar um pouco do nosso desafio, né? O que a gente teve que descobrir no nosso ambiente e o que a gente começou a entender um pouco mais do ecossistema que a gente está localizando. Então, o primeiro, que eu acho que é um desafio mais genérico para todo mundo que tem um ambiente MicroStrategy, que é o horário que as pessoas consomem dados. E isso é um problema porque a gente tem um pico que ele começa depois das 10 horas da manhã. Tem um volume de dados que começa às 10 horas da manhã e ele tem um pico ao meio-dia e ele se mantém constante depois do meio-dia, mas até o meio-dia é o horário que a gente mais tem um funil de pessoas tentando consumir dado. E esse era um problemão nosso, porque enfileirava as execuções enfileiravam, e a gente acabava tendo problema de performance, então as pessoas normalmente procuravam ou direto na ferramenta de chamada, ou procuravam a gente direto, sabendo por que a gente tem lentidão. E um ponto importante é que a gente coloca um limite de execuções paralelas no banco também. Não adianta a gente colocar todas as execuções rodando no banco, senão a gente vai ter um problema no banco e não no MicroStrategy. Então a gente descobriu um número mágico aqui, e por alguns testes que a gente fez, para colocar de paralelismo. E aqui a gente encontrou o maior funil sendo dentro das subscrições que as pessoas fazem para receber uma massa de dados pronta ali no período da manhã. Outro ponto importante de colocar também na questão do horário é que a nossa malha de ETL, ela normalmente termina por volta das 9 e das 10 horas da manhã, então isso também acaba empurrando a execução um pouco mais para o período da tarde. No gráfico a gente vê a linha azul mais escura sendo as execuções, a segunda linha sendo as subscrições e a terceira sendo a linha azul mais clara é os kubehit, ou seja, execuções em cubo de dados que o usuário foi buscar dado, e a última são as subscrições. Então a subscrição ela tem um volume constante ao longo do dia ali, apesar da subidinha perto do meio-dia. O segundo maior desafio que a gente encontrou, que a gente precisava resolver, é o volume de dados que as pessoas consumiam. Então, a gente começou a perceber que as pessoas tendem a puxar um volume de dados muito alto para fazer as análises delas do dia a dia. Então, como a gente está falando aqui de Centauro, a gente vai estar falando mais de produto. Então, a gente vai estar falando de SKU, loja dia, com um histórico muito grande para fazer análise temporal e fazer análise ano contra ano. Então, esse gráfico aqui que a gente colocou, ele não está falando especificamente do volume de linha, mas ele está falando de execution time, o que para a gente acaba sendo uma aproximação muito valiosa. E a gente vê que o primeiro gráfico das execuções, ele tem o pico no meio-dia e ele se mantém constante. Porém, o tempo de execução, ele dá o pico no meio-dia e ao longo do dia ele diminui. Por quê? Porque é ali até o meio-dia onde a gente faz a carga dos cubos. E aí um ponto interessante também no ambiente é que a gente utiliza hoje o System Manager para fazer a orquestração das cargas. Então a gente amarra isso com a nossa ferramenta de TL e começa a fazer as chamadas das execuções dos cubos todos via System Manager. Então a gente tem um controle de erro, terminou o processo de carga que carrega a tabela de vendas, ele começa a chamar a execução do primeiro cubo, esse cubo tem um check de erro, deu tudo certo, ele vai para o próximo, assim sucessivamente, até a gente executar toda aquela malha essencial de cubos para garantir que as pessoas tenham. E aí gera esse impacto que a gente vê aqui nesse gráfico que a gente extraiu do PA, que é, depois do meio-dia, o tempo desaba, o tempo de consumo desaba quando as pessoas consomem o dado. Então, apesar das pessoas continuarem fazendo hit dentro dos cubos e acessando os relatórios, o tempo ele não acompanha esse crescimento aqui. Então, isso mostra para a gente que os cubos resolvem uma parte desse problema já. E o terceiro problema que a gente encontra é que a gente tem uma complexidade natural do consumo devido a algumas coisas. Primeiro, a gente tem uma diversidade muito grande de áreas e de pessoas consumindo MicroStrategy. Então, a gente tem muita questão de regra.
Então, também temos o meio digital. Então, tem algumas especificidades do mercado digital na hora de consumir esse dado, que acaba também sendo um desafio ali que as pessoas acabam encontrando no dia a dia. E também tem uma questão muito de cruzamento de informação entre as pessoas, né? Então, a pessoa faz uma análise, outra pessoa faz outra análise. Na hora que elas cruzam o resultado, algumas coisas ali acabam não batendo muito por via da regra que a gente está utilizando lá dentro. E aí a gente fez o quê? A gente fez um planejamento de como que a gente poderia começar a atuar nesses problemas para, primeiro, mitigar e diminuir aquela dor aguda e como que a gente resolve a dor crônica que a gente tem ao longo dos meses aí. Então, o nosso planejamento foi, primeiro, a gente subiu o Platform Analytics. Então, o primeiro passo que a gente fez antes, na verdade, de começar a atuar no problema é saber onde que realmente o problema está localizado. Então, aqueles gráficos dos slides anteriores, são todos tirados do PA, de relatórios que a gente utiliza ali para fazer a avaliação do que a gente vai trabalhar primeiro, qual problema a gente vai resolver primeiro. E a gente aprendeu a consumir isso. Então, não só ter um ambiente funcionando, mas também como que a gente consome esse dado para a utilização ali, para tomar uma decisão de como que a gente deveria modificar o ambiente. A segunda ação que a gente fez foi um saneamento. Então, a gente vai falar um pouquinho mais para frente de todos esses pontos no detalhe, mas a primeiro momento a gente fez um saneamento do nosso ambiente, porque ele inflou muito nos 3 anos que a gente tem aqui dentro. E isso também acabou dando uma complicada, tanto na questão do usuário, quanto na questão de performance, porque fica muito mais difícil da gente fazer uma otimização de tempo de execução desses relatórios, se a gente tem uma quantidade absurda de relatórios. O terceiro ponto que a gente desenvolveu, na verdade, mecânicas, foram os cubos incrementais. E isso é uma funcionalidade padrão do MicroStrategy que a gente acabava utilizando muito pouco. E a gente começou a mergulhar nisso de cabeça para ter uma... A gente viu muito valor e a gente encontrou algumas questões bem interessantes dele. E o último do pacote foram treinamentos. Então a gente começou, primeiro, a olhar mais para essa parte de capacitação do time de negócio, para ajudar tanto no tempo de execução quanto na forma que as pessoas consomem. E aí, falando um pouco do Platform Analytics. Então, a gente colocou na nossa máquina de serviço PA, instalamos, e aí na período de instalação é interessante a gente falar que toda a instrução a gente foi em manual, foi no community, a gente foi toda na documentação pública que a MicroStrategy tem, subimos no servidor, começamos a utilizar e as coisas foram funcionando naturalmente. E tem um ponto extremamente importante aqui para quem tem um tempo maior de MicroStrategy, que é o pessoal mais antigo estava acostumado a usar o Enterprise Manager. E o Enterprise Manager a gente acabava tendo algumas dificuldades com ele, principalmente com os data load, algum dia que não rodava a estatística e a gente tinha que depois fazer alguma carga manual, então dificuldade. E isso mudou da água para o vinho para a gente teve uma melhora absurda quanto ao PA. E o PA simplesmente a gente ligou ele, configurou, testou um dia, testou 2 dias e aí ele foi sozinho ali durante meses. E a gente simplesmente, a manutenção nele é mínima, né? E o terceiro ponto, que é um ponto aqui que a gente, repetindo do que eu já falei, que é a gente começou a olhar para esses dados de consumo e a gente aprendeu a consumir esses dados. Quer colocar alguma coisa nesse ponto, Fábio? Não, acho que só dessa parte específica é só a versão, né? Que a gente já está a gente já fez recentemente o upgrade para 2021, já no update 1, o 2 ainda não. E do tempo que eu tô aqui, pelo menos, mas o Alan tá mais, né? E quem fez os outros, mas os upgrades foram muito tranquilos, né? De 2019 para 20, para 21, inclusive com o PA, foi bem suave, não tivemos grandes problemas. E a gente pretende agora estar sempre atualizado, porque os upgrades em si, né? O processo de upgrade ficou muito mais tranquilo nessas versões mais recentes. Bom ponto, porque eu lembro que toda vez que você fazia uma mudança de versão com o Enterprise Manager, você tinha também que atualizar metadados do Enterprise Manager e às vezes ele resolvia dar problema. E era ruim porque você não conseguia manter o histórico, né? Então tinha algumas situações ali mais agudas. Então isso realmente foi uma mudança muito positiva para a gente. E um ponto importante também de falar é que é um hábito que a gente sempre tenta fazer o máximo possível, que é estar sempre na última versão. Tanto por questões de segurança quanto por questões de performance e de funcionalidades. Então a gente sempre acaba vendo as funcionalidades novas, tenta colocar sempre isso no nosso ambiente para conseguir extrair o máximo possível lá dentro. Um ponto bem relevante.
E aí eu vou falar um pouquinho da reorganização do MicroStrategy. Então, um pouco mais de conteúdo aqui no nosso ambiente é que a gente está com a MicroStrategy, se não me engano, há uns 6 ou 7 anos. E esse ambiente é um ambiente zerado, que é mais ou menos o tempo que eu entrei aqui e a gente refez o ambiente MicroStrategy para cá e construiu ele do zero, em novas máquinas, estou olhando para a AWS, enfim, todas as atualizações que a gente precisou fazer. E a gente tem hoje 18 analistas de dados trabalhando nesse ambiente, alguns mais ativamente, outros menos ativamente, mas a gente tem ali uma quantidade bem grande de pessoas adicionando e dando manutenção nas coisas diariamente. E aí, falando um pouquinho aqui da reorganização, Fábio, você quer mergulhar aqui no assunto com o pessoal? Claro. Bom, aí é um resumo, né? A gente já passou até lá na frente, mas é um pouquinho do tamanho aí do nosso ambiente, onde a gente tinha só de tabelas fatos, né? Sem considerar dimensões ali mapeadas, mais ou menos 40. A gente viu que 18 pelo menos delas não estavam sendo utilizadas e a gente conseguiu enxugar. E de atributos também, dos 250 que a gente tinha, a gente começou a unificar algumas coisas, ver que tinham coisas duplicadas até pelo grande volume de pessoas trabalhando aí durante esse tempo, né? E a rotatividade, algumas coisas desse tipo. A gente conseguiu remover mais ou menos aí 60 atributos e métricas, cubos e relatórios é um trabalho e dashboards no geral é um trabalho que está em andamento aí, mas dá para ver que o número é bem grande, então acho que a gente acredita que tem muita coisa aí que vai reduzir daqui para frente. Perfeito. E um ponto bacana também de adicionar na explicação é que quanto mais pessoas, mais a gente tem que tomar cuidado para que o nosso ambiente de desenvolvimento seja democrático e não anárquico. Porque se for nesse sentido de anarquia, todo mundo vai desenvolver do jeito que acha mais interessante. E isso acaba sendo muito problemático para a gente dar manutenção e dar sustentação no ambiente. Então, um ponto legal, a gente também vai falar um pouquinho mais lá na frente, vai dar uma passada no assunto, mas as decisões normalmente são tomadas em conjunto, é definido um padrão, e aí o time trabalha em cima desse padrão, e aí alguma pessoa do time encontra uma forma melhor, ou mais acurada, ou mais rápida de fazer, a gente melhora o processo e não o ponto. Então é uma forma bem interessante da gente garantir que minimamente as coisas sejam compartilhadas, o padrão de trabalho e compartilhado o método de avaliação desse desenvolvimento, porque a gente sabe que as pessoas, é natural ter uma rotação dentro do time, mas um time com 18 pessoas, uma pessoa tira férias, outra pessoa às vezes está de licença médica, vai ter uma ausência ali que a gente vai ter que passar atividade de sustentação para outra pessoa, e então é muito, muito importante para a gente ter esse tipo de ambiente democrático, não só para o consumo, mas também para o desenvolvimento. Boa. Quer falar, Fábio? Fica à vontade. Beleza, é que o slide demora um pouquinho passar. Bom, uma das ações ali que a gente tinha combinado no time é sobre o formato de trabalho, né, de como a gente poderia organizar uma equipe, um formato para a gente conseguir olhar, né, já com a correria do dia a dia, com todas as demandas que a gente tem, a gente olhar para o ambiente e conseguir identificar os pontos de melhoria, os pontos de duplicidade, como a gente falou anteriormente. Então a gente organizou uma espécie de mutirão, onde a gente se reúne aí de 15 em 15 dias, a gente divide por assuntos ali entre, por exemplo, hoje vamos começar pelos cubos e dividir os cubos por assuntos e vamos olhar, né, dividir esses grupos entre as pessoas do time e aí assim sucessivamente. Por exemplo, depois a gente parte para métrica, né, tentando fazer o caminho reverso até a gente conseguir efetivamente passar de um cubo até uma tabela lá na ponta e desmapear tudo. E aí a gente marca essas reuniões aí de 2 ou 4 horas a cada 15 dias para a gente fazer essa análise, né, primeiramente, para organizar o que cada um vai ser feito, registrar o que foi feito e o que não foi feito. E aí, além disso, como, né, não dá para fazer efetivamente uma reunião de trabalho nesse tempo, a gente coloca metas ali para que no próximo encontro a gente tenha resolvido aqueles pontos. Perfeito. E um ponto legal também de adicionar é que esse período de 2 a 4 horas ele foi um teste que a gente fez. Inicialmente a gente estava tentando fazer alteração na hora e a gente percebeu que não é tão produtivo assim. Então, às vezes, o assunto acaba sendo muito, posso dizer,
são muitos pontos a serem discutidos ao mesmo tempo. Então, quando tem uma pessoa fazendo, outra pessoa está discutindo, outra pessoa está explorando ali para ver o que tem que ser feito, a gente percebeu que acabava desperdiçando muito tempo nessa discussão. Então, o que a gente faz? Essa mudança é exatamente do jeito que o Fábio falou. Então, esse período é para a gente combinar o jogo e os 15 dias as pessoas vão encaixando na agenda, vão fazendo os horários ali livres para fazer essa manutenção para a próxima quinzena. Isso. E aí, nas etapas, né, dando um pouco mais de detalhe, a gente começou com esse levantamento, a gente começou a excluir os objetos que, de primeira, a gente procurava por dependências e não tinha ninguém, essa era a parte mais fácil, né? E depois a gente já partiu para uma de duplicidades, onde a gente via 2 objetos ali com nomes diferentes, mas que quando a gente ia ver, por exemplo, num atributo, numa tabela fato, um objeto fato, um mapeamento, a gente via que era a mesma coisa. A gente começou a unificar isso, excluindo do relatório menos utilizadas dependências e passando a utilizar um só, por exemplo, né? E aí chegamos nos cubos também, um exemplo legal, por exemplo, a gente tinha de um determinado assunto de operações 6 cubos que precisavam que tratavam 2 assuntos diferentes apenas. Então a gente pegou esses 6 cubos, transformou em 2. Isso é só uma parte, né, do que a gente está fazendo, assim, mas é um exemplo legal. E além disso, a gente está implementando, eu vou falar mais detalhadamente, uma nova mecânica de atualização em cubos incrementais e uma reorganização nas pastas mesmo, na organização ali do ambiente de navegação e nomes de pastas e tudo mais para facilitar o self-service, principalmente pelas áreas de negócio. Excelente. E aí, entrando mais no detalhe sobre os cubos incrementais, foi um processo bem legal que a gente... O nosso cenário é que a gente tem bastante cubos aí, como o Alan falou, né? A gente tem muita gente no ambiente e a gente percebeu que a gente reprocessava esses cubos diariamente com intervalo de 1 ano, por exemplo, ou 2 anos, para atualizar ali um período, às vezes, de 2 meses, que é o máximo ali que a gente tem de reprocessamento dentro das nossas tabelas. A gente começou a fazer testes no modelo incremental, de carregar o cubo uma vez, com um período completo que os usuários podem necessitar, por exemplo, um cubo de vendas com informações de 1 ano. Mas a gente não precisa mais rodar esse 1 ano todos os dias. A gente criou um relatório de atualização incremental, onde a gente filtra esse relatório em apenas 2 meses para garantir que os dados reprocessados sejam atualizados. E aí o nosso processamento aí caiu em média, por exemplo, de 12 meses processar 2 meses, né? Um ganho de 10 vezes no cubo. Deu muita diferença, que eu vou mostrar também mais para frente aí detalhado. E aí, além disso, como processo mesmo, a gente criou, né? Eu peguei essa documentação também aberta da Microsoft e fui fazendo uma documentação própria para passar isso para que todo mundo do time consiga criar cubos dessa forma, como o Alan mencionou bem. A gente tem uma equipe grande onde todo mundo tem os mesmos acessos, isso é importante frisar. Todos têm acesso de arquiteto, por exemplo, e todos têm autonomia para fazer isso. Então, a gente detalhou esse processo bem na nossa wiki de dados, que é onde a gente concentra vários manuais de como fazer e documentação de relatórios e processos nossos. A gente marcou uma reunião de treinamento para passar esse conhecimento para o time e aí efetivamente a gente começou a implantar. E aí, óbvio que Pode ir passando, Alan, eu vou falando, Boa. Mas Posso colocar só um complemento nesse slide, Fábio? Claro. Boa. E é um ponto, também falando da Wiki especificamente, é um Google Sites, a gente utiliza hoje a plataforma da GCP aqui dentro do grupo SPF, então a gente tem um Google Sites aqui com documentação, e esse aqui é um dos exemplos que a gente tem hoje de democratização, não só na parte de consumo, também como na parte de desenvolvimento. E tem uma coisa que eu sempre falo para o meu time, e eu sempre gosto de reforçar, que eu gosto de que o ambiente de desenvolvimento, o nosso ambiente MicroStrategy, seja democrático, porque a responsabilidade do ambiente MicroStrategy não é de uma pessoa, não é só minha nem só do Fábio, é de todas as pessoas que estão todo dia trabalhando dentro do nosso ambiente. Então, é até estranho, as pessoas novas que chegam, elas acabam sentindo um pouco de estranheza quando elas veem que tem tanto acesso, tem tanta disponibilidade, porque a ideia é que a gente tenha o zelo quanto ao produto de dados que a gente cria não seja uma coisa só de uma pessoa, ou só minha, ou só do Fábio, seja de todos.
Então, é uma forma também que eu encontrei da gente garantir que todo mundo cuide do ambiente como eu gosto de cuidar do ambiente. Então, é um jeito bem... que trouxe bastante, assim, resultado positivo, e as pessoas acabam também se sentindo empoderadas quanto ao desenvolvimento, de descobrir uma funcionalidade nova, de fazer algum processo novo. Então, eu sempre falo que o ambiente não é meu, o ambiente é nosso. Então, se ele é nosso, todo mundo tem que cuidar dele e zelar ali para que o ambiente seja sempre saudável. Boa. Exatamente. E aí, aprofundando um pouco mais nos detalhes, esse é um exemplo de um cubo incremental, onde a partir do dia aí, que vocês veem no gráfico, dia 2, que a gente aplicou a atualização incremental, como o consumo aí o tempo de execução aí especificamente já caiu drasticamente e vem se mantendo assim durante os dias aqui de agosto, né? Esse dado também foi extraído do PA. Então, assim, todo o consumo, né, na parte principalmente se tratando hoje, muita gente tem banco em cloud que cobra aí por consultas, por mega, gigabytes, isso faz uma diferença absurda, né, no custo, e claro, de tempo, de saúde do ambiente e todos esses pontos, né? Então, acho que a gente só viu ganhos até agora nesse método. E aí no próximo slide tem um detalhe até mais técnico de tempo, né, de um determinado cubo, que ele fazia um refresh completo, se eu não me engano, de 1 ano também, e isso era atualizado aí, como a gente tem muitos detalhes, né, nos nossos fatos, em torno de 40 minutos, e passou com um período de 2 meses, porque a gente ainda garante o reprocessamento de 2 meses, tem em alguns lugares pode ser até menos, né, em algumas empresas. Ele passou para 1 minuto e 30 segundos. Então, assim, o ganho é muito alto, né? Sim. Tanto na execução, né, Fábio, quanto até na transferência, que a gente acaba tendo sempre. Exatamente. Por estar no cloud, tem esse desafio novo, né? E também falando um pouquinho do cubo incremental, é uma funcionalidade padrão, né, nativa, e que normalmente a gente, historicamente, acaba não utilizando, né? Você acaba utilizando coisas muito pontuais. Então, foi uma mudança, na verdade, de cultura, né, de método de trabalho, que é utilizar o que a ferramenta tem disponível, que às vezes acaba sendo muito pontual. Então, foi muito positivo, porque a gente teve que customizar nada, não teve que editar nada, a gente só utilizou o que o pacote já tinha pronto para a gente trabalhar. Boa. E falando de treinamento, que é o último laço que a gente descobriu aqui, a gente tem um treinamento hoje, na verdade, tinha um treinamento, que era um treinamento que ele era muito mais focado em dossiê, ele tinha um público-alvo, que era a equipe de gestão da empresa, porque era um momento de democratização do acesso à ferramenta. Então, lá em 2018, parece que faz tanto tempo, né? A gente tinha muito uma questão de o que eu consigo fazer, de como que eu acesso, o que eu consigo automatizar, e que a gente passou por esse momento. Então, aquela primeira situação de mostrar para as pessoas que elas conseguem fazer sozinhas foi o primeiro foco do treinamento que a gente tinha. Então, a gente utilizava uma documentação mais padrão, era um treinamento mais curtinho, e a gente deve explicar muito como que funciona um ambiente de dados, né? O que é um data lake, o que é um data warehouse, como que uma MicroStrategy funciona, um atributo, uma métrica. Então, era uma camada bem de instrução básica e fundamental, né? E aí, conforme o tempo foi passando, a gente sentiu uma necessidade de mudar, e o Fábio redesenhou o treinamento agora para esse segundo momento. E quer contar um pouco também de como que ficou essa segunda versão, Fábio? Sim, a gente esse treinamento ele era muito mais primeiro ponto, acho que mudou bastante era porque era muito focado era mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia de treinamento, muito focado em passar os conceitos, né? Do tipo, o atributo é isso, a métrica é isso, e isso aqui é um dossiê e pronto, sabe? Não tinha tempo para as pessoas assimilarem aquele conteúdo, para praticar. Uhum. Então, a primeira coisa que a gente pensou foi no tempo do treinamento. A gente hoje subiu aí para mais ou menos 4 horas. A gente faz toda uma parte, aí um passo atrás é que a gente remodelou todo o conteúdo com mais detalhamento, onde o usuário consiga consultar aquilo ali posteriormente, passando por mais assuntos, entrando em formatação, muito mais detalhado, formatação, coisas que parecem simples para a gente que já mexe há muito tempo, mas que para o usuário às vezes não é, né? Entre formatação de
de gráficos, ordenação de colunas, coisas triviais. Filtro, né? Filtros, né? A gente detalhou todo esse material nos slides e, além disso, a gente preparou exercícios para que a pessoa tenha tempo de assimilar aquilo ali. Além da gente passar por todo o conteúdo mais pausado e mostrando, depois a gente ainda faz algumas horas de exercícios ali na prática para a pessoa fixar essa parte de hands-on aí. Eu acho que faz bastante diferença, né, para assimilar o conteúdo. Então acho que a gente tem recebido feedback muito positivo sobre isso e acho que melhorou bastante a produtividade do pessoal. E um ponto importante também é que a gente foca agora não só no corpo de gestão, mas nos analistas, né? Quem está lá todo dia respondendo perguntas de negócio conforme as coisas vão acontecendo. Então, a gente, na verdade, assim, eu gosto muito dessa evolução, porque não é que a gente substitui o passado, né? A gente tem agora duas situações. Então, se entra um gestor novo, eu não necessariamente preciso aplicar um treinamento de 4 horas, né? Eu passo uma versão ali de 1 hora, ou até eu consigo enxugar o conteúdo que vai para o segundo, para ele conhecer a plataforma, né? E quando eu falo plataforma de dados do grupo SBF e não somente o consumo de um relatório, que muitas vezes as pessoas acabam perguntando para a gente, né? Então, é mais uma forma que a gente tem hoje de disseminar conhecimento dentro da empresa. Treinamentos e compartilhamento de informação tem sido um dos carros-chefe aqui dentro do grupo. Então, a gente tem algumas outras iniciativas também para conseguir aprimorar e democratizar cada vez mais o acesso à informação. Então, uma coisa que a gente percebeu lá em 2018, eu falo lá em 2018 porque é o tempo que eu tenho de casa que eu consigo comparar, né? Mas eu sei que era um desafio que o grupo já tinha há mais tempo. Então, desde que eu entrei aqui, eu fiz que esse é um desafio que a gente vai quebrando barreiras, né? A gente vai evoluindo, a gente vai conseguindo resolver problemas que eram gigantescos e hoje já não são mais tão relevantes assim. Isso vai melhorando o ambiente como um todo e novos problemas vão surgindo, né? Então, é super natural. Então, é uma atividade constante e não é uma dor, como posso dizer, é algo crônico que precisa ser resolvido, não é agudo, né? Então, treinamento e essa maneira recorrente de sentar e falar é super importante. E um ponto também que eu quero complementar na parte de treinamento é que existe uma necessidade de multiplicar a habilidade de dar treinamentos para as pessoas do time. Então, um exemplo do que o Fábio faz hoje, e é mais ou menos o que aconteceu também quando eu fazia a primeira versão, que é, eu fazia a primeira versão e o Fábio estava junto do treinamento, vendo, pegando, anotando, vendo coisas ali que ele sentia que o pessoal tinha dificuldade. E aí o que acontece? Quando eu deixei na verdade, o bastão para ele carregar e levar o treinamento, ele leva outros analistas junto com ele na hora de dar o treinamento para se acostumar, para começar a pegar essa habilidade, porque o analista de dado também tem um dever aí de ensinar e ter habilidade de explicar um contexto, dar uma explicação técnica. Então é um jeito também bem interessante que a gente conseguiu fazer esse desenvolvimento em par das pessoas para conseguir aplicar esse treinamento aí de forma recorrente. Quer complementar alguma coisa, Fábio? Não, acho que tá tudo coberto. Ótimo. E o que a gente tem de próximos passos desenhados, né? Então, o primeiro dos passos é a gente quer otimizar a forma que a gente metrifica a performance do nosso ambiente. Então, uma coisa assim, básica que a gente quer começar a fazer é clusterizar os usuários por grupo de negócio, por grupo de consumo, por tempo de execução. Então, a gente vai fazer um estudo muito relacionado ao perfil que as pessoas têm consumindo dado. Então, aqui também tem um ponto super importante, que é uma sementinha que a gente plantou lá atrás e que a gente colhe agora, que é todo o sistema de usuário e grupo dentro do MicroStrategy está extremamente organizado com quem entra, com quem sai, grupo de área de negócio, com todas as separações. Então, isso habilita a gente hoje a fazer uma clusterização de cliente mais acurada do que a gente teria se eu colocasse todo mundo de uma forma genérica dentro do MicroStrategy. Então, essa metrificação da performance dos usuários e de como eles consomem é uma questão que a gente entende muito valiosa, porque é natural e a gente acaba percebendo isso no dia a dia, que existem pessoas que tendem a ser mais, eu vou
chamar de uma curiosidade natural. Então ela cavou um pouco mais na ferramenta, ela descobre uma funcionalidade. É engraçado, tem pessoas às vezes que chegam pra gente com uma funcionalidade e falam, eu tava tentando fazer isso aqui, como é que funciona? E são coisas que a gente sabe que normalmente os analistas de dados fazem, o usuário que consome esse dado não. Então tem essa curiosidade natural, então a gente conseguir clusterizar isso de uma forma curada permite a gente conseguir tratar esse tipo de pessoa melhor e dar uma informação de maior qualidade para ela. Então, se eu descubro uma pessoa que tem essa curiosidade, que desenvolve, que consegue automatizar e fazer uma série de análises super interessantes, pelo perfil de consumo de dados delas, eu consigo descobrir outras pessoas dentro da empresa que têm a tendência de ter esse mesmo tipo de perfil. E aí a gente mistura o nosso ambiente com aquilo que a gente gosta de fazer, que é análise. Então a gente começa a enriquecer e habilitar um novo nível de tratamento das pessoas, né? Então, isso é super interessante, é super relevante. A gente adora esse perfil analítico de cavucar e tentar descobrir as coisas e ver o que faz sentido e o que não faz. Então, aqui a gente tem uma oportunidade super interessante de fazer isso com as pessoas que estão consumindo o nosso ambiente. O segundo, a gente quer continuar enriquecendo o treinamento. Então, a gente fez alguns benchmark com outras empresas aí nos últimos meses. E a gente descobriu algumas coisas bem interessantes dentro da forma de como ter essa disponibilização de conteúdo. Então a gente está em constante melhora. Então, dentro da área de dados, a gente já tinha algumas ideias bem interessantes de fazer, e com essas conversas a gente acabou descobrindo novos ângulos e outras situações que a gente viu de extrema relevância aí na forma de dar esse conhecimento para as pessoas. Então também é uma coisa que não tem fim. Então, enquanto a gente tiver um ambiente de MicroStrategy, a gente precisa treinar as pessoas, a gente precisa melhorar a forma que a gente treina e que a gente dá esse conteúdo para elas. O terceiro, você quer complementar uma coisa, Fábio? Desculpa. Não, tranquilo, pode seguir. Boa. O terceiro ponto é, a gente tem uma questão de melhora constante de performance do ambiente. Ou seja, com o PA habilitado e a gente consumindo o dado do PA, eu consigo pegar os caras que são uma exceção, ou seja, uma performance ruim dentro do meu montante de cubos e atuar nelas individualmente. Então, esse hábito de olhar o PA habilita isso. E outra coisa super interessante também é que a gente também consegue habilitar uma negociação melhor com os outros times de dado, tipo engenharia de dados ou plataforma de dados, quando a gente tem algum problema de performance. Então, tem um caso que a gente tem uma query que está executando rápido, mas o transfer time do dado que vem da AWS para cá está demorando muito, está demorando mais tempo de execução. Então, a gente já leva um problema mais qualificado para o time de engenharia e para o time de data platform para conseguir ajudar a gente a resolver. Então, essa melhora de performance é uma melhora constante e que a gente pega ela. Eu não vou falar todos os casos, porque a maior parte dos casos a gente pega olhando para o PA, a gente pega a lista de cubo, lista de relatório e começa a avaliar. E existem os casos extremos, ou algum caso que tem uma pessoa de negócio que consome muito, que ela fala, esse relatório aqui está demorando 20 minutos para executar, eu precisava de ajuda. E a gente atua aí na necessidade do que a pessoa pede para a gente. Mas o importante daqui é saber que eu tenho as duas opções. E um ponto super importante também que o Fábio colocou lá atrás da parte do cubo incremental, que é documentar isso na wiki de dados, como que funciona, como que analisa, como consome esse dado, para isso virar mais um processo dentro do time e não virar uma atividade sim, de uma pessoa somente. Então, todo o conteúdo que a gente tenta aprender a fazer, ele é para melhorar o ecossistema de dados da empresa. E o último dos pontos é, com os cubos incrementais, a gente agora habilita cubos maiores com um tempo de execução menor. Então a gente consegue ter cubos mais generalistas, porém com um volume de dados muito maior do que os outros. Então isso é bem interessante, principalmente para as pessoas que estão utilizando os dados que são mais, como posso dizer, pessoas que estão navegando por uma camada ali bem genérica de dados. Né? Então quer saber a venda, quer saber estoque, mas não está aprofundando para fazer algum tipo de drill down mais específico. Então você já resolve desse tipo. Basicamente, esse é o nosso desafio, esses foram os nossos desafios e o que a gente fez para resolver eles e as formas que a gente tem hoje de deixar o ambiente sempre saudável e sempre atrativo, tanto para as pessoas conseguirem trabalhar, quanto para as pessoas conseguirem consumir os dados aqui de uma forma constante e positiva. Então aqui fica o meu e-mail, fica o e-mail do Fábio, se vocês quiserem entrar em contato, fiquem à vontade. E é isso, pessoal. Muito obrigado.
Bom, pessoal, sou eu de novo aqui, Fábio Caos. Bom, gostaria dessa vez de agradecer o Alan e o Fábio pela excelente apresentação. Acho que cobriram alguns temas importantes aí. E tem um tópico em especial que eu gostaria que vocês dois pudessem comentar um pouco, né? Eu acho que muitos clientes da MicroStrategy têm a dúvida, principalmente os clientes mais raízes aí, que estão há mais tempo utilizando a plataforma, né? Que é, será que é fácil eu migrar do Enterprise Manager para o Plataforma Analytics? Isso é um processo simples? Como funciona? Eu vi que vocês comentaram disso na apresentação, mas se vocês puderem comentar algo mais, aí acho que o pessoal gostaria muito de saber. Perfeito. Primeiro, eu quero agradecer, né, o espaço. É sempre importante a gente ter o diálogo, né, manter um diálogo recorrente aí com outras pessoas de dados, né? E falando especificamente da questão do PA, eu gosto de dividir em dois blocos, né? Primeiro a parte técnica, depois a parte mais análise de dados, né? Falando da parte técnica, acho que o maior desafio que a gente encontrou foi que a gente não conseguiu manter o histórico do Enterprise Manager no PA, mas é uma coisa também que a gente não teve tanto problema porque o nosso ambiente teve pouco tempo o Enterprise Manager. Então não foi uma grande, assim, uma grande negativa. Em contrapartida, a instalação do PA foi algo muito, como posso dizer, muito receita de bolo, né? A gente pegou a documentação, pegou os acessos do community, leu ali o que as outras pessoas tiveram de experiência em situações muito parecidas e a gente instalou ele assim, sem ter que customizar nada. É um ambiente Windows que traz também uma facilidade ali na instalação, mas assim, foi muito, como posso dizer, trivial fazer a migração e tecnicamente eu acho que ele deu menos, como posso dizer, menos tempo que a gente precisou para fazer a configuração. No Enterprise Manager, eu lembrar, assim, a gente lembra que tem toda uma questão de configurar o data load, tem dias que o data load resolve não funcionar e a gente tem que executar o arquivo manual. Tem algumas coisas que são bem, como posso dizer, precisa de alguém olhando ali, precisa de um administrador de MicroStrategy para sustentar esse cara de pé. Você quer complementar, Fábio, com as diferenças que você sentiu aí entre as duas ferramentas? Sim, é engraçado falar esse ponto, porque eu já fui um dos administradores do Enterprise Manager um tempo atrás, e a gente tinha realmente alguns problemas no data load, era recorrente, e chegou uma época que a gente tinha que fazer o acompanhamento do data load. A única visibilidade que a gente tinha era pelo Command Manager, né? Eu tinha que executar alguns scripts para ver se foi tudo correto e tal. E o acompanhamento é muito ruim. Então, um ponto que melhorou absurdamente agora com o PA é esse acompanhamento, né? Tanto a carga dos cubos ali é muito mais tranquila da gente olhar se carregou, se está tudo certinho, se for o caso. E, como o Alan falou, da instalação também muito mais simples. Perfeito. E para finalizar também esse tópico, eu acho que tem uma questão muito boa que são os dossiês que vêm dentro do PA, que eu senti uma evolução bem bacana das versões do Enterprise Manager para a versão do Platform Analytics. Então, facilitou bastante também a customização. Então, os dossiês a gente criou algumas telas novas ali para resolver. E aí, falando um pouco da parte análise, é um hábito, é uma frase que todo mundo conhece, que é a casa de ferreiro, mas o espeto é de pau. A gente tem os dados, a gente tem o dado de consumo, a gente tem o dado das pessoas que estão consumindo esse dado aí na sua plataforma, mas a gente não consome isso. Então, para mim, ter o dado do PA e olhar para isso, a gente tira essa afirmação do nosso dia a dia e a gente, como, assim, somos todos analistas de dados, né? E a gente tem um dado aqui para analisar para melhorar também a nossa vida e o nosso ambiente. Então, é um jeito que eu particularmente gosto muito de valorizar esse tipo de situação, porque melhora para todo mundo, né? O usuário tem uma performance melhor, um acesso maior, para a gente diminui manutenção e também entrega um produto de dados de maior qualidade, né? Então, para mim, são essas duas maiores motivações que a gente encontrou, Fábio. Bom, muito legal. A gente está acabando o tempo aqui, então eu gostaria de agradecer mais uma vez o tempo de vocês, a dedicação, ficou muito legal. Peço desculpas a todos que assistiram aí por conta do probleminha que a gente teve com as legendas, mas a gente vai mandar depois esse conteúdo sob demanda, com as legendas corretas. Inclusive, a gente tem também uma intérprete de Libras que vai estar nessa versão final. Bom, pessoal, obrigado.
Muchas gracias a todos que vinieron, estaban con nosotros. Thank you. We can close the session. Bye bye.